Fala pupila, seja muito bem-vinda. Se você está assistindo essa aula é porque provavelmente tem alguma coisa que te incomoda ali no seu corpo. Seja porque você quer emagrecer, seja porque você quer tonificar, ou até mesmo porque você quer ganhar massa muscular. Mas, a gente falou na aula 1 e na aula 2 sobre as regras que você precisa no treinamento para que você tenha resultado. A gente falou sobre o que você precisa fazer na sua dieta para que você consiga ter os resultados desejados, né? E não adianta nada você ter o melhor treino, a melhor dieta, se você não executa. E é por isso que eu quero trazer algumas coisas para vocês sobre mentalidade. Como que a gente faz para ter essa execução perfeita, né? Ou o mais perfeita possível, para que você não desista no meio do caminho. É claro, né, que a constância, a disciplina, ela não é como se fosse um gatilho, que você vai lá, estrala o dedo e a partir de agora eu sou uma pessoa disciplinada. A disciplina é uma construção, mas existem alguns pilares que podem facilitar com que essa construção seja feita de maneira mais rápida, que você não demore 10 anos para atingir a disciplina que você tanto quer. E são esses pilares que eu vou mostrar aqui para vocês. Provavelmente você já ouviu alguém falar que disciplina é você ir lá, acordar às 4 da manhã, tomar banho gelado e ir direto para a academia, né? Na verdade, tudo isso são ferramentas que podem ser utilizadas ou não. Vou dar um exemplo, para mim, aqui, é impossível tomar banho gelado no inverno, né? Não tem como, e nem por isso eu sou uma pessoa indisciplinada, né? A mesma coisa, às vezes, para você, né? Pô, eu tenho um dia mais livre à tarde, de manhã mais corrido para mim, talvez não faça sentido você ir para a academia de manhã, e nem por isso significa que você seja uma pessoa indisciplinada. Tudo isso aqui são ferramentas que podem ou não ser úteis para você, como eu disse para ti, tá? Mas a questão é que a disciplina, ela é ir contra o que a gente está habituado a fazer. A gente ir contra a nossa personalidade. Por que eu estou falando isso para você? Porque olha só, a sua personalidade, o jeito que você foi moldada, te trouxeram até o resultado atual. E a gente não quer ele, a gente quer melhorar. Então, para que a gente consiga melhorar, a gente precisa ir contra alguns hábitos e contra alguma coisa da nossa personalidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como eu disse antes, lá no início da aula, existe um passo a passo para isso acontecer. Existe um passo a passo para que a gente consiga ser uma pessoa disciplinada. Qual que é o grande problema? O problema é que as pessoas usam a disciplina como se fosse a única coisa, mas na verdade ela é a cereja do bolo, tá? Ela é o final. Então depois que você tem todos esses pilares estruturados, você consegue colocar em prática a disciplina. Então, para a gente criar essa tão sonhada constância, essa tão sonhada disciplina, eu vou dar aqui um mapa para vocês, tá? Para que vocês consigam chegar nos resultados que vocês desejam. A primeira coisa desse mapa é a gente saber aonde a gente está. O que eu quero falar com aonde a gente está? Eu preciso que você saiba o seu estado atual. Imagine o seguinte, né? Imagine que a gente está pegando um GPS. E nesse GPS a gente tem que dar várias informações para que ele consiga nos mostrar o destino final, né? Para a gente saber a rota para a gente chegar onde a gente quer chegar. E é isso que eu preciso que você saiba. Essas informações são quais? Eu preciso saber aonde eu estou, né? Onde que eu estou saindo, qual que é o meu ponto de partida. Além disso, o GPS ele vai te pedir qual é o teu meio de locomoção. Ele quer saber se você vai a pé, se você vai de carro, de ônibus, seja qual for o seu meio de locomoção, para ele te dar o tempo para você chegar no seu destino. Ele também vai te dar lá algumas rotas, né, para que a gente chegue no objetivo que a gente quer. Então, essas coisas você tem que saber. Aonde eu estou, qual que é o meu peso, qual que é o peso que eu quero chegar, qual método eu vou utilizar para chegar lá, quais são as minhas circunstâncias, os meus fardos, como eu falei para vocês, para que a gente consiga definir mais ou menos uma rota para onde a gente vai chegar e até mesmo uma rota para qual a gente vai seguir para a gente ter essa disciplina. Eu sei que até mesmo pode parecer clichê, mas existem algumas coisas aqui que não tem como eu falar para vocês, porque vai ser muito individual. E existe até uma frase que, como eu disse, é uma frase clichê, mas né, o caminho se faz ao caminhar. Então, existem algumas coisas que você só vai descobrir quando você começar. Mas deixa eu te falar uma coisa. A melhor parte é o processo, de verdade. Eu gosto sempre de dar um exemplo de atletas. Eu quero que você faça esse esforço, procura lá no seu YouTube, né, e procura o seguinte, procura algum atleta recebendo alguma medalha, né, ou sendo campeão de qualquer campeonato aí. Você vai ver que dificilmente ele vai somente se vangloriar da medalha que ele recebeu. Ele vai contar das dificuldades que ele teve no processo, ele vai contar das pessoas que estavam ali em volta dele, ele vai falar o quanto foi difícil os treinamentos. Então, o processo é a melhor parte, né? Não fuja do processo. Essa vai ser a parte que vai te dar realmente o prazer de você ter chegado no teu objetivo. Por isso que muitas vezes a gente tem um padrão das pessoas que tendem a fazer cirurgia,
né, elas sempre estão procurando uma próxima cirurgia. Por quê? Porque elas não vivenciaram o processo. Elas chegaram no objetivo que elas queriam, mas elas não vivenciaram o processo, não teve aquele prazer do sofrimento. Por mais que pareça ser meio estranho, existe um prazer nisso tudo, de você ter passado por cada passo. Putz, foi difícil eu conseguir fazer academia, mesmo tendo meus filhos para cuidar, foi difícil eu fazer dieta, mesmo tendo um monte de happy hour para eu ir. Então tudo isso faz parte do processo e eu garanto para vocês que quando vocês chegarem lá, vocês vão falar para mim que essa foi a melhor parte. A questão aqui é que a gente às vezes tem que ser como gato, né? O que eu quero dizer como ser como gato? Sabe quando a gente pega, digamos, um gato ali, joga pro lado e ele vai lá e, tipo, dá um jeito de parar em pé, né? A gente tem que aprender a lidar ali com as nossas circunstâncias. Tem até mesmo um filósofo, né, que ele fala, eu sou eu e minhas circunstâncias, e se eu não salvo elas, eu não salvo a mim mesmo, né? Então o Ortega, o que ele quis falar quando ele falou essa frase? Ele quis falar que a gente tem que se adaptar às nossas circunstâncias. A gente não deve simplesmente pegar, putz, eu tenho muitos filhos, né, eu não consigo ter uma rotina. Não, você tem que usar essas circunstâncias a seu favor para que você consiga atingir o seu objetivo. E não usar ela como desculpas. Por quê? Se você não salva suas circunstâncias, você não salva a si mesmo. E eu sei que pode parecer muito difícil, né, eu tirar proveito das minhas circunstâncias. Mas o que eu quero trazer para vocês? Olha só, imagine, né, eu sei que isso não é o tipo de coisa que a gente deveria falar para o outro imaginar, mas imagine o seguinte, acredito que para você, se é assim como eu, acho que é meio que algo inimaginável alguém conseguir tirar proveito de estar num campo de concentração, né? Então, o que acontece? Pensando nisso, imagine alguém que esteve lá e conseguiu tirar proveito. Olha só, se eu pudesse te dar uma única indicação de livro na vida, eu te indicaria esse daqui, do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Eu não vou dar um spoiler aqui do livro para vocês, mas ele é um psicólogo que estava no campo de concentração e ele conseguiu encontrar sentido naquilo. Ou seja, se ele conseguiu encontrar sentido, né, num campo de concentração, o que é a gente com as nossas dificuldades aí? Então assim, se vocês pegarem e lerem esse livro aqui, eu já me dou por satisfeito, essa aula aqui já valeu muito a pena, tá? Então assim, vai lá, lê, eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito de como conseguir lidar com as circunstâncias que estão em volta de você e conseguir trabalhar com elas ao invés da gente começar a justificar por causa que a gente tem essas circunstâncias atuais. Beleza? Você já sabe que a gente tem que ter, né, para ter disciplina, a gente tem que saber onde a gente está, onde a gente quer chegar, qual o caminho a gente vai trilhar, quais métodos a gente vai utilizar para isso. Você já sabe que a gente tem que procurar trabalhar com as nossas circunstâncias, né, e não justificar com elas. Mas existe ali o que eu falei para vocês, que é a cereja do bolo, né, a disciplina, a constância. Só que assim, dentro da própria constância, existem algumas coisas que a gente pode usar para facilitar, como por exemplo a ordem. O que é a ordem? Você ter ordem é você predispor o ambiente para a ação. Ou seja, é você ter organização. É você deixar o ambiente pronto para que você execute uma ação. Vou te dar um exemplo. Eu quero fazer dieta. Beleza, o que é o ter organização da dieta? O que é o ter ordem na dieta? É você, por exemplo, deixar suas marmitas prontas no final de semana para a tua semana inteira. Você sabe que os momentos que você mais erra é no almoço ou na janta. Então deixa essas marmitas prontas. Isso é você ter ordem, isso é você ter organização da dieta. Como que é eu ter ordem nos meus treinos? Vou dar um exemplo aqui. Algumas pessoas vão treinar direto depois do trabalho. Então assim, não corra o risco de você ir para casa para ver o sofá, ver a Netflix para depois ir para academia. Não, já leva para o teu trabalho as tuas roupas, leva lá, às vezes uma banana, um whey, para você não precisar voltar para casa. Isso é você ter ordem. Isso é você predispor o ambiente para que você conclua uma ação. Isso vai facilitar, obviamente, que você tenha disciplina no treino, na dieta. Eu vou até te dar um exemplo do meu escritório. Quando eu estou lá na mesa do meu escritório para trabalhar, né, e ela está muito bagunçada, parece que meu trabalho não rende, parece que não sai ali da onde eu estou. Só que o que acontece? A partir do momento que eu vou lá, tiro tudo aquilo ali, dou uma organizada na minha mesa, eu consigo render. Mas uma outra coisa acontece também. O que eu faço? Eu sempre vou lá, eu pego minha água, eu pego meu café, para quê? Para eu tirar as distrações. Então eu tiro todas as distrações que podem me fazer sair do foco. Então, por exemplo, ao invés de eu pegar e ter que buscar água a cada pouco, eu já deixo aquela água ali. Porque senão eu começo a render e depois tem que pegar água. Começa a render e tem que ir lá pegar um café. Então isso aqui serve para a gente ter o foco necessário. A mesma coisa vai se transportar lá quando eu estou fazendo treino e dieta. Eu tenho que tirar principalmente as distrações. Que nem eu falei para vocês lá na aula sobre dieta. Não tem problema nenhum
você pegar aí lá no Happy Hour 1, 2 vezes na semana. Só que isso não pode ser uma rotina. Tá? Você pode muito bem, né, ir lá tomar uma cervejinha de vez em quando, né? Só que isso não pode ser uma rotina. Então, assim, elimine as distrações. Se você sabe que você é do doce, tire os doces da tua despensa. Não tenha os doces ali, não compre. Tá? Se você sabe que isso vai ser uma distração para você, não compre. Né? Se você sabe que a tua distração é, por exemplo, a cerveja, não compre. Tá? Então, tenham essas coisas ali, eliminem essas distrações. Beleza, professor, mas assim, eu tenho entendido tudo o que você falou, mas como que eu faço para criar esses hábitos? Como que eu faço para colocar tudo isso em prática? A gente tem esse livro aqui, ó, A Única Coisa, tá? Esse livro aqui, ele fala sobre algumas coisas interessantes, como por exemplo, né, que um hábito para ser criado ou eliminado, né? Às vezes a gente quer eliminar um hábito, por exemplo, de, sei lá, parar de beber álcool, né? Um hábito para ser criado ou eliminado, ele precisa de 66 dias em média. Então, até mesmo eu, esses dias, né, eu comecei a passar fio dental todos os dias no meu dente. Isso eu sei que eu deveria estar fazendo, mas eu não estava. Então, o que eu estou fazendo? Estou passando todos os dias sem errar, para que eu consiga tornar isso um hábito. Né? A mesma coisa, quando eu parei de beber álcool, né, eu fui lá e eliminei aquilo lá por mais de 3 meses, para aquilo se tornar um hábito e eu parar de sofrer com aquilo. Então, a ideia da gente tornar algo um hábito, né, a gente fazer toda essa questão de ordem, tudo isso que eu estou falando para vocês, é isso deixar de ser um sofrimento. Né? Você no início, eu sei que é sofrido. Eu sei que às vezes é sofrido você dizer não para um happy hour ou outro, para você falar que não vai tomar uma cervejinha ou outra, mas, né, com o passar do tempo, essas coisas vão se tornando um hábito e você vai deixando de sofrer, vai ficando mais fácil. Tá? Existe até mesmo, né, uma expressão que é algo que a gente deve procurar a fazer, que é educação da vontade. O que é educação da vontade? Educação da vontade, até mesmo trouxe aqui um livro para vocês, este livrinho aqui do Julius Paió, onde ele fala que a gente pode educar a nossa vontade. Tá? O que ele quer dizer com educar a nossa vontade? É que a gente pode, ao passo que a gente faz as coisas que a gente não gostaria de fazer, mas por um objetivo maior, aquilo ali vai nos mortificando. A gente vai educando a nossa vontade, né? Então vai ficando mais fácil, vai ficando mais simples. E ele até traz uma expressão aqui no livro, que é como se você fosse criando uma casca. Então você vai se mortificando a ponto de você criar uma casca onde tudo isso fica mais fácil. Então, por exemplo, digamos que, né, eu tô lá fazendo, por exemplo, tomando banho gelado, né? É algo que eu não gostaria de fazer, mas eu tô tomando banho gelado, né? Eu tô treinando todos os dias. Chega um momento que tem alguma coisa, alguma ação de desconforto que eu tenho que fazer, mas como eu já estou mortificado, eu faço sem pensar. Não é algo sofrido para mim. Eu vou lá e apenas faço. Então, assim, o que esse livro traz? Que a partir do momento que a gente faz coisas que deveriam ser dolorosas para a gente, né? Quando a gente vai se habituando, se esforçando para fazer coisas que são dolorosas para a gente, tudo isso vai nos mortificando e a gente vai criando até mesmo o que ele chama aqui de uma personalidade. Uma pessoa de personalidade forte é uma pessoa que não faz aquilo que quer, não faz somente as coisas pelo prazer. Ela faz também, né, o que tem que ser feito e muitas vezes não é prazeroso. E até mesmo essas coisas de disciplina não é algo novo assim. Tá? Por mais que a gente tá nesse mundo da internet falando muito sobre disciplina, constância, né? Ou ter até mesmo ser uma pessoa indisciplinada, isso é algo muito antigo. As pessoas sempre foram indisciplinadas. A gente tem, por exemplo, né, Platão já na sua época falava sobre a questão da disciplina. Ele falava, por exemplo, que a gente tem, né, 2 cavalos puxando uma carruagem e a gente tem ali o cocheiro, que é a nossa razão. Né? E nisso, o que ele fala? A gente tem, basicamente, 2 apetites, o apetite irascível e o apetite concupiscível. Onde um é quando a gente vai e tem a questão do prazer, a gente faz uma escolha, né, somente pela sensação do momento, por aquele prazer momentâneo, e já o outro quando a gente faz aquilo que eu estava falando para vocês, né? A gente está fazendo por um objetivo maior, por mais que não seja tão prazeroso agora no momento, mas ele vai me trazer um prazer futuro. Então ele fala que, a partir do momento que você usa a sua razão para escolher conscientemente, né, um prazer que ele vai ser apenas momentâneo, este cavalo ele começa a puxar as rédeas da sua vida. Ou seja, quanto mais prazer você assume, né, ou busca, quanto mais prazer momentâneo você busca, isso começa a ser as rédeas da sua vida. Então começa a reparar nas pessoas em volta.
Né? Qual que é o cavalo que está puxando a vida da maior parte das pessoas? Será que as pessoas estão sendo movidas pelo prazer momentâneo? Ou será que elas estão ali realmente, às vezes, sofrendo alguma coisa assim, tipo, eu estou fazendo algo que é doloroso para mim, mas eu estou para um objetivo final ali que vai me trazer algum prazer? Eu até finalizo fazendo essa pergunta para você. Qual que é o cavalo ali que está puxando a sua vida? Você está sendo motivado, né, pelo prazer momentâneo, ou você está, às vezes, sofrendo um pouquinho agora, mas pensando num prazer depois? Além disso, né, eu quero falar com você do seguinte: todas as suas escolhas, elas vão te trazer dor. A questão é sempre a gente ter a escolha de qual dor a gente prefere. Eu vou te dar um exemplo, né? Por muito tempo, eu, né, não tinha o físico que eu gostaria. Eu me sentia muito mal por aquilo. Eu tinha a dor de não ir a lugares que eu gostaria por causa do meu físico. Eu deixava de ir à praia e tirar a camiseta por causa do meu físico. Isso era uma dor latente para mim. Mas eu não tinha consciência que essa dor era muito maior do que a dor do treinamento e fazer dieta. Hoje eu sei, beleza, eu sei que é sofrido. Não vou falar para vocês que é gostosinho fazer dieta, que é gostosinho às vezes eu me limitar a não beber uma cervejinha com meus amigos. É claro que é sofrido, né? É uma dor, mas eu prefiro muito mais essa dor. Eu escolho essa dor hoje do que eu escolhia antigamente a dor de eu ir lá, chegar na hora de ir para a praia, eu não poder escolher uma roupa que eu gostaria porque não me cai bem. Né? Eu vou lá e às vezes já deixei várias vezes de ir para a praia com meus familiares e até mesmo com amigos, porque eu sabia que chegaria lá e não tiraria a camiseta, né? Não me sentiria confortável com o meu físico. Então eu escolhi a dor de não ter esse prazer momentâneo, mas para depois eu conseguir ter o prazer de, como eu estou hoje, né? Eu consigo tranquilamente sair aqui e tirar a camiseta. Eu não vou fazer isso daqui com os meninos aqui na frente, né? Mas eu consigo tranquilamente não ter essa vergonha mais de tirar uma camiseta na frente dos outros. Não é algo mais que me incomoda. Só que para isso eu tive que me limitar de algumas coisas. Tocando ainda nesse assunto, né? Existe um autor, não lembro certinho qual que é o nome dele, mas ele tem uma frase muito interessante que essa frase serve como reflexão final aqui da aula, tá? Esse autor fala: nós somos como leão que aceitamos viver como ratos, né? Olha só, a gente tem a capacidade, todo mundo que está assistindo essa aula aqui tem a capacidade de chegar no físico que deseja. Só que você está aceitando a viver como um rato. Você está aceitando a viver essa dor que você está escolhendo aí agora, tá? E eu quero que você pegue e coloque em prática tudo isso que eu te falei aqui, para que a gente consiga melhorar o seu físico. E eu juro para você, assim, se você colocar aula 1, aula 2 e essa aula sobre disciplina em prática, eu garanto para vocês que até o final desse ano você vai estar com o shape de verão, você vai estar com o shape onde você não vai mais ter vergonha de ir para a praia, você vai se sentir bem, vai lá escolher um biquíni que você gosta, não vai precisar ficar escolhendo uma tanga para pôr por cima do biquíni. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês tirem muito proveito e nos vemos na próxima aula.